Aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suquita, iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo, hoje, quinta-feira, dia 10 de outubro do ano de 2019, 19 diz, 10/10/2019. Muito bem, o assunto que eu vou falar hoje tem a ver aí com feriado. Por que eu estou falando isso? Porque daqui 2 dias vamos ter a comemoração do Dia das Crianças e Dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro. Só que esse ano essa data vai acontecer no sábado. E no sábado, claro que tem todo aquele ritual de feriado, alguns comércios fecham e tal, mas não é a mesma graça do que o feriado acontecesse de segunda a sexta, vamos dizer assim, né? De uma data de segunda a sexta. O que eu tenho para falar sobre isso, né? É uma ideia que eu tenho baseado numa coisa que já acontece na Argentina. Por que eu estou falando isso? Porque outro dia eu vi no canal de uma moça, uma brasileira que mora na Argentina, que ela disse uma coisa muito interessante, que aqui no Brasil poderia ser pensado e poderia ser colocado em discussão. Que é o seguinte, quando o feriado, uma data comemorativa, cai no sábado ou no domingo, o feriado ele é antecipado, no caso do feriado cair no sábado, e se a data comemorativa for no domingo, ele será protegado para segunda-feira, né? Será transferido para segunda-feira o feriado, não a comemoração. Vamos deixar aqui bem claro disso. Por exemplo, na Argentina, lá tem o dia da independência deles, né, da Argentina. Vamos supor, é no sábado, o feriado é na sexta. As comemorações continuam sendo no dia que seria o dia da independência. Ou seja, nada muda no tocante à comemoração, que vai mudar o feriado. Por que na Argentina criaram essa regra, essa lei? E por que isso poderia dar certo aqui no Brasil? Porque a ideia na Argentina foi o seguinte: a partir do momento que você coloca um feriado, você está incentivando o turismo. Isso mesmo, incentivando o turismo. A partir do momento que essa moça falou, eu falei, faz o maior sentido do mundo. E aqui no Brasil a gente vê uma campanha contra feriado. O povo adora o feriado, né? O povo adora o feriado, mas em compensação, o comércio em geral não gosta do feriado. Mas se você for analisar, se você for contextualizar, tem áreas na economia que fatura um monte no tocante à questão do feriado, que é o turismo. E na Argentina pensaram nisso aí porque muitas empresas de turismo e muitos locais turísticos, quando os feriados caíam, na Argentina parece que tem menos feriado que aqui, tá? Vou deixar bem claro aqui. Quando os feriados lá caíra no sábado, no domingo, diminuía as visitações nos locais e diminuía o turismo, e financeiramente isso daria um grande problema. E aí depois que isso aconteceu, o turismo na Argentina interno, tá? O turismo interno, não é o turismo externo de brasileiros que vão para lá, não. Os argentinos que vão para as cidades da própria Argentina. Aumentou muito. Aqui no Brasil poderia sim pensar nisso aí, já que a gente está pensando na questão da economia, a gente estava passando por uma crise, né? A gente precisa faturar, a economia girar de um jeito, poderia pensar sobre isso. Aí muita gente vai dizer, mas vai parar o país de novo, vai parar tudo. Velho, tá na hora de a gente começar a usar ligar a nossa massa cefálica, chamado cérebro, e ativar a nossa mente, e a gente parar de pensar no senso comum e começar a pensar no racional. A gente tem que começar a viver, pensar diferente. O que acontece? O feriado, ele movimenta muito, mas muita área da economia, tá? Vou dar um exemplo. Um feriado que vai cair sábado, né, 12 de outubro, ele vai movimentar o quê? Vai movimentar todas as redes de restaurantes e lanchonetes. Todas as redes de restaurantes e lanchonetes vão funcionar com sua equipe máxima, vamos dizer assim. Não vai ter folga, vamos deixar bem claro. Tanto lanchonete, tanto restaurante, tá? Equipe máxima.
Shopping center funcionando no horário normal. E as lojas vão funcionar normais. Hipermercados funcionando normal. Superlotação dos hipermercados normalmente acontece no feriado, né? Parques, os parquinhos, tantos parquinhos de shopping, aqueles parquinhos de diversão, e tantos parques municipais. Isso vai agitar a economia das pessoas que trabalham lá dentro, ou que trabalham na lanchonete, ou que prestam algum serviço dentro do parque. Os próprios ambulantes são autorizados pela prefeitura a trabalhar nos parques, estou falando de qualquer lugar do Brasil, vão faturar. As lanchonetes próximas do parque vai faturar horrores, no bom sentido, né? As bancas de açaí, de sorvete, se caso tiver calor, né? Lanches que caso só for frio, ou seja, eles vão faturar horrores, no bom sentido, né? Fora que agita o transporte público, né? O transporte público, se você for ver no feriado, lota, tá? Vou deixar bem claro, de pessoas que vão para locais de diversão. Claro que o movimento é menor que o feriado, né? Você tem as empresas de valet e de estacionamento faturando muito, porque principalmente se os estacionamentos forem shoppings e parques. Os uberistas, né, chamado pela mídia vulgarmente de motoristas de aplicativo, porque eles não falam marca, né? Uber e 99, mas falam o nome táxi, né? Então, que vantagem Maria leva, né? Não adianta nada, né? Os uberistas e os 99istas, né, que são os chamados motores de aplicativo, vão faturar também uma calambada de dinheiro. Por quê? Porque as pessoas, de repente, dirigem, por exemplo, segunda a sexta, estão cansadas de dirigir e querem pegar um aplicativo. Ou as pessoas vão para o bar, ou os bares, né, os bares e restaurantes, aí, bairros como Vila Madalena em São Paulo, o Batel em Curitiba, a Lapa no Rio de Janeiro, esses bairros vão lotar, né, lotam de pessoas de movimento. Com isso, o que acontece, as pessoas que já estão chapado globo, né, chapado coco, né, chapado globo, chapado coco, já tomaram todas, para não dirigir o carro, né, vão chamar o aplicativo. Com isso, um monte de gente vai chamar o aplicativo, ou seja, os caras vão ter um monte de corrida. Eu estou falando isso porque eu já perguntei isso para uma uberista, e ela confirmou que no feriado o movimento aumenta. Tá? Vou deixar bem claro, o movimento aumenta, e por isso que muita gente gosta de trabalhar no feriado, tá bom? Ou seja, esse negócio de dizer que o feriado destrói a economia, até as indústrias, né, as que trabalham, que não fecham, triplica o seu trabalho nos feriados. Se você for ver, o feriado é muito mais de trabalho do que vocês imaginam. O descanso acontece para repartição pública, escritório de advocacia, locais aí de órgão governamental, né? Porque tudo está funcionando. Você vai no hospital, você está passando mal, você vai no posto de socorro, está funcionando normal de plantão, né? Você vai na farmácia de plantão. É assim que acontece. Então o pessoal, bestamente, imbecilmente, fica dizendo, a economia, o feriado emperra a economia. Pelo contrário, o feriado ajuda a economia mais do que vocês imaginam. Muito mais do que vocês imaginam, né? Então eu acho que está na hora, para a economia do Brasil, principalmente em lugares turísticos, isso várias cidades turísticas, por exemplo, esse ano a gente tem 3 feriados principais do segundo semestre, que é o 7 de setembro, o 12 de outubro e o 2 de novembro acontecendo, eles sempre caem na mesma data, dia de semana, né? Esse ano todo é no sábado, né? Se fosse antecipado para uma sexta-feira, as grandes empresas do ramo de turismo e as cidades turísticas já iam faturar, porque as pessoas iam programar, vai ter um feriado longo, vou programar para viajar, vou para Paraty, vou para Ubatuba, dá um outro exemplo, para Balneário Camboriú, para outra cidade, ou aqui perto, Campos do Jordão, Socorro e por aí vai, o Santo Tomé das Letras, tal, a pessoa se programa e aí vai na agência de turismo, a agência de turismo faz o pacote, fatura, né, ganha dinheirinho, né? E nesse feriado não, esse feriado as empresas perderam, porque não tem desse ano, nesse semestre, só vai ter um feriado do 15 de novembro só, e o Natal no Novo, só, você não vai ter outro feriado,
né? Se tivesse essa regra, como acontece na Argentina, o mercado estaria fervendo. Então ninguém pensa nisso, né? Ninguém pensa, ninguém para pensar, né? Eu acho que esse vídeo aqui, eu quero usar esse vídeo para que as pessoas possam pensar. Quem sabe chegar em algum parlamentar esse vídeo para, quem sabe, criar uma lei, ou pelo menos jogar esse assunto em discussão, né? Da antecipação do feriado, vamos dizer assim, né? O feriado, a data comemorativa cai no final de semana, mas o feriado é no dia antes. Tem que ser assim, né? Isso para mim serve também para feriado que cai na quarta. Porque se você for analisar também, o feriado que vai na quarta, Não, feriado que vai na quarta, tudo bem. Só que ela agita tudo que eu falei dentro da cidade, mas turisticamente a pessoa não vai, por exemplo, não tem como num feriado de quarta-feira deslocar de São Paulo para ir para Santos. É meio complicado. Mas feriados do final de semana poderia ser recuado para antes. É uma ideia que tem que se pensar, uma ideia que é para botar em discussão. Eu sei que vai ter o senso comum do povo, vai criar muita polêmica sobre isso. Ah, porque tem um monte de feriado. Não é um monte de feriado, é manter os mesmos feriados que acontecem todos os anos, né? Só que excepcionalmente esse feriado será numa outra data. Não, o feriado 7 de setembro sendo no dia 6 de setembro. O feriado 12 de outubro no 11 de outubro, no 2 de novembro, no dia 1º de novembro, dia dos Todos os Santos, né? É uma ideia, quem sabe, para a próxima vez, daqui uns 6 anos, quando no calendário essas 3 datas ou outros feriados caíssem sábado e domingo. Isso serve também para feriados como o 1º de maio, que mais? A maioria das outras datas são datas de calendários, digamos, móveis, né? Como Páscoa, Natal, Páscoa, sei lá, Páscoa, Corpus Christi, por aí vai, né? Aí muitos perguntam, mas e o Natal? Se caso o Natal, o Natal e o Ano Novo, eles são numa época do ano, na minha opinião, especial. Eles estão numa época do ano que parece que é um feriado de 15 dias, se você for analisar. Então o Natal e o Ano Novo, eles estão alojados num calendário, numa região, né, num trecho do ano que é especial. É uma época especial, né? O Natal e o Ano Novo já é um período especial. Já é férias na maioria dos lugares, né? Então não muda nada da configuração o Natal ser no sábado, no domingo. Isso é nos feriados durante o ano, no decorrer do ano. E só serviria apenas em feriados nacionais, né? Nos feriados locais aí tem que depender muito do município ou do estado aprovar. Vamos dar um exemplo, aqui no meu estado de São Paulo, tem o feriado 9 de julho, né? Se o 9 de julho, por exemplo, cair no domingo, por exemplo, tem que a Assembleia Legislativa voltar para ver se o feriado vai ser recuado para o dia 10 e a comemoração no dia 9. Então, dou um exemplo, né? Mesma coisa serve aqui para o feriado do 25 de janeiro, né? Que acho que o ano que vem vai cair final de semana, se não leio engano, né? Aí pode antecipar o feriado, mas as comemorações acontecerão no sábado ou no domingo, né? São ideias aí de propostas, né? Mas essa lei seria para feriados nacionais, porque na Argentina é para feriado nacional, tá? Vamos pensar, vamos raciocinar, né? Quem sabe a gente tenha feriados garantidos e não ter data comemorativa no final de semana.